De Mateus, capítulo 6, versículo 5 a seguir. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar de pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Quem ora para ser visto, recebe galardão de homens. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a nossa oração tem um destino certo. Ora a o seu pai que vê o que está oculto. E teu pai que vê o que está oculto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis como, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós o pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu, seja feita a tua, tanto na terra. Coloque sua mão sobre o seu coração. Vamos fazer mais uma oração nessa noite? Se você tiver um fundo, pode soltar, que eu gosto, viu? Senhor maravilhoso e bendito, Pai eterno e misericordioso, nós somos os teus filhos e filhas, nos apresentamos a Ti nessa noite. A Tua igreja está num propósito vivo, eficaz, maravilhoso, Senhor, de 12 dias de clamor, Senhor, por 12 meses abençoados, 12 meses vitoriosos, Senhor. Senhor, nós já passamos da metade desse propósito, Senhor, e agora estamos caminhando para o fim dele, Senhor. É o 8º dia e nós te apresentamos o mês de agosto. Senhor, há um jargão popular que diz que agosto é o mês do desgosto, mas isso não é verdade para aqueles que são filhos do Senhor, porque a Tua palavra diz que a Tua misericórdia se renova, Senhor, todas as manhãs. Não será diferente no mês de agosto. O mês de agosto será um mês de vitória, um mês de vida, um mês de renovo, um mês de bênção, Senhor. Nós já estamos te apresentando agora em oração este 8º mês do ano, Senhor. Cada um dos 31 dias serão abençoados pelo Altíssimo. Em cada um dos 31 dias de agosto, a mão do Senhor estará presente. Em cada um dos 31 dias de agosto haverá bênção, milagre, livramento, saúde, prosperidade, renovação, Senhor, cumprimento de promessas, meu Pai. Nós levantamos um clamor pelo 8º mês do ano, crendo que o Senhor é poderoso, Senhor. E já está lá em agosto, Senhor. O Senhor é dono do tempo, é Pai da eternidade, Senhor. Nós te entregamos este 8º mês, Senhor, acreditando que as mãos do Senhor estarão nele, Senhor, de maneira abundante, poderosa. Haverá renovação, milagre, Senhor. Nós te entregamos agosto, acreditando, Senhor, que ele será agosto do Senhor, que o teu gosto estará nele, Senhor. Será um mês em que o gosto da presença do Altíssimo estará, Senhor, nas nossas vidas, em que o gosto da palavra, em que o gosto, Senhor, pelas coisas do alto estarão presentes, em que o gosto do reino dos céus, Senhor, estará nas nossas vidas. Eu te peço em nome de Jesus, faz do nosso agosto um mês extremamente, extraordinariamente abençoado, Senhor. Eu te peço, traz livramento, traz saúde, Senhor, sobre os teus filhos, Senhor, que haja testemunhos, que haja milagres no mês de agosto, que haja batismo, que haja renovação, Senhor, na tua presença. É o desejo do nosso coração. Abençoa poderosamente o 8º mês do ano. Eu te peço crendo em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar dando glória a Deus.
Nós vamos mergulhar no ensinamento de Jesus. É um texto muito conhecido, mas quando eu me preparava para vir aqui, o Senhor me disse que eu ia falar sobre oração. Se você pegar no dicionário a palavra oração, ela significa diálogo com Deus. Então, quem ora está conversando com Deus. E quando você conversa, você apresenta as suas dores, as suas dúvidas, as suas alegrias, as suas angústias, os seus projetos. Então, quem ora, conversa com Deus sobre tudo isso que eu te falei. Quando você pega no dicionário oração, você vai entender que orar é pedir, é suplicar. Orar também é falar com insistência, mas com humildade. Ninguém ora de maneira soberba, porque a Bíblia diz que ele abate o soberbo, mas ele exalta o humilde. Quando a gente se apresenta em oração, a gente se apresenta com humildade diante de Deus. Por quê? Porque ele é todo poderoso e nós não. Ele é perfeito e nós extremamente falhos. Então, reconhecendo tudo isso, é que nós oramos para Deus. Jesus está ensinando a orar. Ele está ensinando a pedir para Deus. E é interessante que Jesus tem know-how para isso. Jesus é gabaritado em orar. Jesus sabe a importância de orar. Se você dá um Google rapidinho, você vai ver que há cerca de 20 versículos falando que Jesus orou, que Jesus olhou para os céus e deu graças a Deus, que Jesus deu graças ao Pai, que Jesus falou com o Pai, que Jesus subiu para o monte, que Jesus foi orar, que Jesus orou sozinho, que Jesus orou com os discípulos. Então Jesus é perito em orar e é com gente que sabe que a gente aprende. Então nessa noite nós vamos aprender com Jesus a orar. Diz para o seu irmão, vamos aprender a orar? Jesus orou para muitas circunstâncias da sua vida. E é por isso que ele pode ensinar sobre oração. Jesus orou antes de escolher os seus 12 discípulos. Ele sobe ao monte e ora. Jesus orou no seu batismo e o céu se abriu. Jesus orava no deserto. Jesus se retirava para orar. Jesus dava graças ao multiplicar os pães e peixes. Depois de multiplicar pão e peixe, Jesus orou. Jesus está orando para os discípulos, e aí os discípulos vão pedir para ele, nos ensina a orar. E aí ele vai introduzir a oração do Pai Nosso. Jesus ora no momento de maior aflição dele, quando ele está prestes a morrer na cruz do Calvário. Jesus ora na cruz do Calvário, ele diz, Elohi, Elohi, lama sabachthani. Jesus orou incessantemente. O que é que vocês estão fazendo aqui 12 noites? Vocês estão clamando. O que é o clamor? É uma oração em voz alta, é uma oração em súplica. Então vocês estão fazendo exatamente aquilo que Jesus fazia. Vocês estão orando. E se Jesus obtinha bons resultados a orar, nós também vamos ter bons resultados a orar. Mas para falar de oração, Jesus começa falando como não orar. Existe um modo de não orar. Ele diz o seguinte: quando orares, ele não diz se orares. Ele não coloca uma condição para orar. Ele está dizendo que vai chegar um tempo e um momento de orar. Jesus não está dizendo se você for orar, não. Jesus está dizendo no momento em que você orar. O que isso quer dizer? Que você tem que orar. Renata, mas eu tenho que estar em casa, eu tenho que estar só na igreja. Onde é que eu tenho que estar? Em qualquer lugar. Depois que Jesus abriu acesso aos céus, você pode orar até no banheiro da empresa. Quantas vezes eu orei no banheiro da onde eu trabalhava? Eu já orei por pessoas, eu já orei por alunos no banheiro da escola, ensino médio. Uma menina aflita, e eu falei, vem aqui que eu vou orar. Qualquer lugar é lugar para orar, sim ou não, igreja?
Eu vou te mostrar. Jonas estava dentro do ventre do grande peixe ou da baleia, como está escrito no Evangelho. O que ele faz? Ora. Então, se até dentro do ventre é para orar, imagine em casa, imagine no trabalho, imagine na rua, imagine dirigindo. Então, a primeira coisa que eu aprendo é que eu tenho que orar. Quando orares, não sejas como os hipócritas. O que é uma pessoa hipócrita? Uma pessoa hipócrita é aquela que demonstra uma coisa, mas está sentindo outra. Demonstra uma coisa, mas tem medo de mostrar de verdade a sua natureza, a sua essência, o seu desejo. Então, um hipócrita, ao orar, vai dizer assim: Deus, o Senhor é maravilhoso, está tudo muito bem na minha vida, obrigada. Quando a vida dele está destruída, é hipocrisia. O Senhor nos conhece por dentro e por fora. Então, quando você for orar, por gentileza, seja sincero para com Deus. Expressa a sua dor. Os irmãos me perdoem a expressão, mas eu vou dizer, tem dias que a gente faz orações de vômito. Renata, o que é isso? É aquela oração que você coloca para fora tudo que está te fazendo mal. Quando você tira daqui de dentro tudo que está te fazendo mal e você lança nos pés do Senhor, Ele pega a sua alma, o seu interior e Ele limpa, Ele lava, Ele purifica. Não vem com palavra bonita. Quando a sua alma está cansada e abatida, faz uma oração sincera, pega tudo que há de ruim e joga para fora e lança aos pés do Senhor. Não adianta falar bonito se não for verdadeiro. Não adianta, é necessário buscá-lo de todo o coração. Não faça como os hipócritas. Não ore uma oração fingida e dissimulada. Ora uma oração que é para arrancar de dentro para fora, que é para expelir da alma o que está sentindo. Não faça como os hipócritas, pois se comprazem orar em pé. Ninguém precisa saber que você está orando, mas de vez em quando vão saber, porque você vai levantar clamores. De vez em quando alguém vai escutar você orando. Eu tenho dó dos meus vizinhos que me escutam orar. Ainda bem que eu só tenho vizinho de um lado aqui, do outro lado é só um terreno. Mas tem dia que eu oro feito doida, que eu grito, que eu clamo, que eu falo em línguas estranhas. Tem dia que eu oro que nem Ana, baixinho. Mas o que a Bíblia diz sobre Ana? Que na amargura da sua alma ela orou. E Deus viu a sua oração. O que o Senhor requer de nós nessa noite é uma oração sincera. A Bíblia diz que o Senhor está perto de quem tem um coração quebrantado. Quem tem um coração contrito agrada a Deus. Então não ore de maneira vã, nem para que os outros saibam que você está orando. Os fariseus oravam para que as pessoas vissem eles orando e achassem que eles fossem crente, muito santo. Mas o que é que Jesus vai falar sobre eles? Que são sepulcro caiado, por fora é bonito, por fora está branquinho como cal, mas por dentro está com coisas mortas. O Senhor não quer pessoas mortas, mas vivas. E gente viva chora, e gente viva sofre, e gente viva sente, e gente viva se magoa. Mas o Senhor quer ouvir uma oração sincera, porque nessa noite tem perdão para você. Quando você for orar, não fica orando como os hipócritas, falando o que você não está sentindo, dissimulando para se parecer mais crente, mais santo. O que eles faziam? Oravam de pé, oravam na sinagoga, oravam na esquina da rua. Para quê? Qual era a finalidade de orar para os outros verem? Para as outras pessoas acharem que eles estavam bem, que eles estavam santos. E qual era o galardão que eles recebiam? Qual era o presente que eles recebiam? Isso. O outro achar que ele estava bem. Você não precisa que as pessoas achem que você está bem. Você precisa ficar bem. Jesus precisa trabalhar na sua alma. Não, eu não dou o braço a torcer, Renata. Eu posso estar passando a luta que for, que eu me mantenho intacta. Mas o Senhor te conhece. Não adianta dissimular para Deus. Eles oravam desse jeito e o galardão deles é que todo mundo achava que eles eram melhores que os outros. Mas aí Jesus fala, não orem assim.
Eu quero ensinar vocês a orar. Jesus falando para os seus discípulos. Esse é o primeiro grupo dos hipócritas, dos dissimulados. Mas tu, mas eu, mas você, quando, quer dizer, no momento em que você for orar, porque você vai ter que orar. Andando, cozinhando, trabalhando, seja lá como for, a gente tem que orar. Você entendeu essa palavra nessa noite? Quantas vezes eu estava fazendo serviços de casa, o Espírito Santo me impelia, me empurrava para orar. Quantas coisas, quantos livramentos o Senhor deu em momentos que eu tive que parar o meu trabalho doméstico e orar. Deus vai fazer isso com gente aqui. Você vai sentir uma necessidade de orar. E é Deus te empurrando para a oração. Quando orares, no momento em que você orar, no tempo em que você orar. Renata, tem hora certa para orar? Não, eu posso orar o tempo todo. Daniel orava 3 vezes por dia, de manhã, de tarde e de noite. Mas tem um horário que é bem específico. A Bíblia diz lá em Provérbios 8, 17 e 18. Eu amo os que me amam e os que me buscam de madrugada me acharão. Então tem um horário que é bem propício para orar, é de madrugada. É fácil levantar de madrugada para orar? Não. Irmãos, eu acordo às 6h20 da manhã. Quando eu tenho que levantar 10 para 5, 10 para 6, eu já acho que é muito cedo. Eu posso orar o tempo todo, em todo o tempo. Aliás, eu devo orar o tempo todo, em todo o tempo. Mas de madrugada a fila é menor. E a Bíblia que garante isso. Quem me busca de madrugada, me acha. E aí, Renata? Então eu preciso orar. Então Jesus está dizendo, mas tu, quando orares, no momento em que você orar, faz o seguinte, entra no teu aposento, totalmente oposto aos hipócritas. Eles oravam para todo mundo ver. Jesus está mandando orar em secreto. Você sabe o que é aposento? No dicionário, aposento significa casa, residência, habitação, quarto mais especificamente. E eu fiquei pensando, por que Jesus mandou orar em casa? Por que Jesus não mandou orar no templo? Ora, o templo era um lugar abençoado. Mas você está no templo todo dia? Vocês estão, vai fazer 8 dias já, né? Mas é assim todo dia? Não. Então Jesus mandou orar em casa. E eu fiquei curiosa, por que orar em casa? Ora, se ele diz que não é para ser como hipócrita, mas é para orar em casa, sabe por que ele mandou orar em casa? Porque em casa ninguém usa máscara. Porque em casa nós somos o que somos de verdade. Em casa a gente grita com as crianças, e grita mesmo. Em casa a gente é bravo com o marido, é bravo com a esposa. Em casa ninguém é dissimulado nem fingido. Em casa nós somos o que somos. O que Jesus está dizendo? Ora lá onde você é quem você é de verdade. Ora lá onde não tem máscara social. Ora lá na intimidade. Onde não tem ninguém te olhando, te observando. Onde você é quem você é de verdade. Ora lá, porque lá eu vou mover. Lá eu vou revelar segredos. Lá eu vou fazer. Lá eu vou trazer palavras de vida, de vitória. Ora em casa. Quando acabar aqui 12 dias, ora na tua casa. Quando encerrar o último mês, representado pelo 12º dia de dezembro, ora em casa. Vocês estão anotando a receita que Deus está dando nessa noite? Renata, mas eu já fiz 12 dias de clamores. Mas é para orar sempre. Sem cessar. Então em casa é um lugar onde inevitavelmente nós somos quem somos de verdade. Por que Jesus mandou orar em casa? Porque em casa é o lugar que a gente mais frequenta. Ou seja, é para orar no lugar que você mais está, é para orar sempre. É por isso que Jesus mandou orar em casa. E aí ele vai dizer, fecha a porta. O que é porta? É acesso. Se não houvesse portas aqui, nós não teríamos acesso à saída. Não entraríamos ou não sairíamos, jamais daqui. Porta é acesso. Quando Jesus está dizendo, entra no teu quarto, fechando a porta, ele está dizendo, fecha o acesso. Faça desse momento um momento exclusivo. Faça desse momento que você pode, porque nem toda oração a gente pode fazer isso. Mas as orações que você puder, feche o acesso.
Não estou entendendo, Renata. Fechar o acesso significa estar integralmente ali orando. Estar totalmente ali orando. A criança está dormindo, você está orando. O marido já está descansando, você está orando. Você não tem ninguém para te atrapalhar. É você e Deus. Por quê, Renata? Porque neste tempo de profunda intimidade, Deus traz revelações maravilhosas. Você se revela para Deus e Ele se revela a você. Quando fechamos a porta do quarto para orar, estamos deixando de fora os impedimentos, as distrações. Estamos deixando de acessar as coisas ordinárias, no sentido de comuns, do dia a dia, para acessarmos, para buscarmos coisas sobrenaturais. Quem está orando está com o joelho na terra, mas está com a mente no céu. Quem está orando está com o corpo na terra, mas está ligado no reino dos céus. Então entra e fecha a tua porta. Ora a teu pai. O que Jesus está dizendo? Conversa com Deus. Nós não oramos para outro alguém a não ser o Deus absoluto e trino. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Por que nós não oramos para outro alguém a não ser para o único Deus? Porque Jesus veio à terra como filho do homem e como filho de Deus. E ele só orava para o Pai. Se ele só orava para o Pai, ele me ensinou o modelo da oração. E o modelo da oração não diz Santo fulano de tal. Diz Pai Nosso. Então Jesus nos ensina a orar a um único Deus, que não é só Deus, é Deus e é Pai. Quando Estevão está sendo apedrejado, o que é que Estevão vê? Jesus assentado à direita de Deus. Ou seja, eu oro para o Pai com a mediação do Filho. E o Filho me faz ser vencedor no Pai. Aleluia. Então não é para orar para outra pessoa, não. É para orar para o... É para orar para o... Por que Jesus não disse, ora ao Senhor teu Deus? Ele disse, ora para o Pai, ora ao teu Pai. E ele não disse, ora para o pai dos outros, ora para o teu Pai. Parece tão simples, mas há um segredo poderoso. Quando eu converso com o pai de outra pessoa para pedir algo para mim, é um sentimento desse pai. Ora, você não é minha filha, você é uma conhecida. É um sentimento desse pai. Se ele puder, ele me atende. Se ele quiser, ele me atende. Mas quando eu falo com meu pai e digo, pai, eu estou precisando tanto de um negócio. Mas ele se vira, irmãos, em 30. Vocês já viram aquele homem de cabelo branco que vem comigo, né? Eu era menina e eu inventava que eu queria pudim 10 horas da noite. Pois esse homem aparecia com pudim 10 horas da noite. Você está entendendo o que Deus está falando com você nessa noite? Você não é órfão, você tem um pai. Você não ora para o pai dos outros, você ora para o seu pai. Você tem intimidade com quem você está pedindo. Você tem amizade com quem você está falando. Você tem uma relação de família com quem você está clamando. Você não clama em vão, você pede para o seu pai. Isso muda tudo, isso muda a minha visão de oração. Se eu orar para um Deus distante, que está no céu, absoluto e poderoso, eu vou pensar, eu sou tão pequeno, 7 bilhões de pessoas, não vai lembrar de mim. Mas quando eu oro para o meu Pai, Ele que me gerou, que me criou, que me formou, a minha oração é outra. É uma oração de intimidade, de confiança, de que Ele me ama e vai me atender. É diferente, igreja. Uma coisa é você orar para um Deus absoluto, e Ele é Deus absoluto. Mas não foi assim que Jesus ensinou a orar. Jesus estreitou os laços entre nós e Deus. Para quê? Para você ter fé quando você ora. Para você acreditar quando você ora. Para você não orar achando, vai que Ele quer me atender, amém. Se Ele não quiser, é seu Pai.
Aquele que te gerou, que te formou. Quais são as características do Pai que Jesus está explicando aqui para nós? Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora a teu Pai que vê o que está oculto. Espera aí. Você sabe o que é uma coisa oculta? Escondida. Que não está à mostra. Vou te dar um exemplo. Os nossos órgãos internos estão ocultos. Você está vendo teu coração? Você está vendo seus rins? Seus pulmões? Está oculto, está escondido. Mas Deus vê até isso. Ele vê rim, ele vê pulmão, ele vê cérebro. Não estou entendendo, Renato. Eu estou falando com gente que veio buscar cura. Ele vê os seus órgãos. Está oculto, está escondido, mas ele vê. Ora para o Pai, que é seu Pai, porque Ele tem um atributo, Ele vê o que está em oculto. Quando eu li esse texto, o Senhor falou algo ao meu coração. Ele vê o que está em oculto, tem 3 leituras. A primeira, Ele vê e conhece o meu interior. Aquilo que eu não revelo para ninguém. Meus sentimentos, minhas emoções, meus projetos. Ele me sonda. Eu posso não verbalizar. Ele sabe o que eu estou pensando. Ele sabe o que eu estou sentindo. Ele sabe o que eu estou achando. Ele sabe o que eu estou passando. Eu não conto para ninguém, porque eu tenho vergonha dos meus sentimentos, mas Ele sabe quem eu sou. Essa é a primeira leitura que eu faço. Ele sabe quem eu sou. Eu sofro calado, sofro sozinho, mas Ele sabe quem eu sou. Ele está vendo o meu oculto. Primeira leitura, Ele me vê. O salmista vai dizer no Salmo 139 que ainda que eu colocasse minha cama no mais profundo, no mais oculto, no mais alto, lá o Senhor estaria. O Senhor me sonda. A palavra nem chegou na minha boca, eu nem sei o que vou dizer. E Ele já sabe o que eu vou pedir, o que eu vou falar, o que eu estou pensando. Então a primeira leitura que eu faço do Deus, que é Pai, que vê o oculto, é que Ele me vê. Como eu sou de verdade, sem disfarçar. Tem dia que eu oro assim para Jesus. Eu falo, Jesus, nem eu estou me entendendo. Te entrego esse corpinho, esse ser, essa alma que está muito doida. Eu oro. Vocês oram umas oração doida? Eu oro, irmão. Umas oração muito doida. Eu falo, Jesus, nem eu estou me entendendo. Eu não sei se é TPM, eu não sei se é aflição, não sei se é espiritual. E choro e oro. E saio de lá muito melhor do que eu entrei. Então, Ele me vê no oculto, naquilo que eu não consigo ver. Nas minhas entranhas, meus órgãos e nas minhas sensações e emoções. Essa é a primeira leitura do Deus que vê no oculto. A segunda leitura, Ele sabe o que estão tramando em oculto. Quando você entra para orar, você não sabe o que o adversário está tramando no oculto, mas o Senhor sabe, Ele vê, Ele contempla as artimanhas do diabo, as pessoas que estão tentando puxar o seu tapete, te dar uma rasteira, Ele vê. É por isso que enquanto você ora aqui, Ele está vendo o oculto. Então Ele sabe o que estão tramando. E é tão maravilhoso que Eliseu estava lá no lugar dele e o rei do exército inimigo planejava um lugar para acabar com Israel. Deus mostrava para Eliseu no secreto. Eliseu falava, ó, não passa lá não. Deus está dando livramento. O rei de Israel não ia, o outro rei ficava abismado. Gente, mas eu armei tudo na minha recâmara. Deve ter um X9 aqui, deve ter alguém falando aqui tudo que eu estou pensando. Aí vem um servo e diz, não, é que Deus revela tudo para Eliseu. Quando você entrar no secreto, até o que está em oculto, que Deus viu, Ele vai te contar. Então a primeira leitura é Ele me vê, Ele sabe quem eu sou, minha essência. A segunda leitura do Deus que vê no oculto é que Ele sabe o que estão maquinando, tramando e projetando contra mim. Qual é a terceira leitura? É que Ele vê o que ninguém pode ver porque ainda nem existe. Ele vê o que está encoberto porque Ele está no futuro já.
O que está escondido aos homens, o que ainda nem chegou para nós, Deus já viu e já preparou escape. Deus já viu e trouxe bênção. Deus já viu e endireitou os teus caminhos para chegar até lá. Ele vê o que está escondido e ninguém pode ver. Ele é Deus. Oh, aleluia. Você nem sabe, você não sabe como, mas Ele já viu, está em oculto para você, está fechado, você não está vendo por onde, mas deixa eu te dizer, Ele é Deus do presente, do passado e do futuro. Então Ele vê até aquilo que ainda nem aconteceu. Onisciência, sabe tudo. É para esse Pai que você ora, você está vendo? Nós não vamos orar mais do mesmo jeito, não depois de hoje. Nós vamos orar com confiança, porque temos um Pai que nos ama. Nós vamos orar porque orar é prazeroso e liberta a nossa alma. Nós vamos orar porque enquanto nós oramos, Ele desfaz aquilo que está em oculto. Porque enquanto oramos, Ele nos sonda no nosso oculto. Porque enquanto oramos até aquilo que não existe, Ele já sabe o que vai acontecer e vai nos contar. É assim que nós vamos orar a partir de hoje. Por que você veio hoje, Renata, no 8º dia da campanha, que é para que quando a campanha terminar, você continue? Você continue? Então Ele vê todas essas coisas. É por isso que você deve orar para Ele, somente para Ele. Nós estamos encerrando. Eu tenho horas. Que horas são, irmãos, que eu estou sem relógio? Estou encerrando. Teu pai que te vê, que vê o que está em oculto, o que é que esse pai é capaz de fazer? Recompensará. Preste atenção em como está esse verbo. Esse verbo está no futuro do presente. Não, você não entendeu. Eu vou falar que nem os pregador famoso. Não, você não entendeu. O futuro do teu presente é recompensa de Deus. Renata, tá suado, tá difícil vir, é uma luta para sair de casa. Deus está vendo tudo isso e Ele vai te recompensar. Oh, aleluia! Há uma promessa nessa noite. Agosto não é mês de desgosto, é mês de recompensa de quem clamou. É mês de recompensa de quem buscou. É mês de recompensa de quem fechou a porta, ajoelhou e orou. É mês de recompensa. Então Ele é capaz de ver o oculto e Ele é capaz de recompensar. O que é recompensar? Dar presentes, galardão, dar prêmios, entregar algo precioso para aquele que se esforçou. Não é fácil, tá 12 dias, mas a recompensa, e ela não vem de homens, ela vem de Deus. A porta que você espera, será Ele que abrirá. Oh, aleluia! Aquele que vê no culto te recompensará. Irmãos, eu fiz um desenho para mim mesma, enquanto eu li essa mensagem. Eu fiz um pontinho, um quadradinho, um quadrado maior. Você está falando isso por quê? Porque eu sou professora, eu sei que vocês fizeram essa imagem na mente. Um pontinho, um quadradinho e um quadrado maior. Vamos entender o que Deus vem oculto? O pontinho é minha alma, minhas emoções. O quadrado sou eu. E o quadrado maior? É o meu quarto. Quando você entra no secreto com Deus, quando você fecha o acesso para as coisas lá de fora e tem um tempo privativo, particular, intenso com Deus, é impossível Deus não te honrar. O que está nos faltando é esse tempo privativo com Deus. A gente está gastando muito tempo em rede social, muito tempo falando, muito tempo fazendo outras coisas. Começa a investir um tempo privativo com Deus, você e Deus, mais ninguém. Fecha a porta e vai orar. Eu sei que pra gente que é mulher é mais difícil, que é um filho que chama, é um marido que pede uma coisa que ele não acha, que você acabou de guardar. Que está ali, mostra, ele não vê. Quantas esposas são assim? Diga amém.
Não estou sozinha, Rogério, nesse barco. Eu fiquei pensando no que Jesus ensinou, eu estou encerrando. Então, nós não vamos orar com repetição. Porque o nosso Pai, Ele sabe o que a gente precisa antes que a gente peça. Eu fiquei pensando na Bíblia se tinha alguma circunstância de alguém que nem pediu e recebeu de Deus. E eu vi duas circunstâncias muito interessantes, eu vou falar rapidinho. Alguém que nem pediu e recebeu de Deus. Quantos estão me ouvindo? Diga amém. Já estou até fechando a Bíblia. A Bíblia vai dizer que Jesus está ensinando na beira da praia, o Mar da Galileia. Não é bem um mar, é um lago, mas eles chamam de Mar da Galileia, vão chamar de Mar da Galileia. E aí Jesus vê um grupo de pescadores. Naquele grupo está Pedro, Tiago, João. Aquele grupo de pescadores passou a noite inteira pescando e não pescou nada. Zero. Não tem nada para levar para casa. Está vazio, está de mão vazia. Jesus chega, a multidão está acompanhando Jesus. Jesus pede um barco, entra no barco dele, do Pedro. Senta no barco e começa a ensinar. Pedro falou alguma coisa com Jesus? Pedro pediu para Jesus peixe? Pedro pediu para Jesus uma pesca boa? Não. Pedro não pediu nada para Jesus. Pelo contrário, Pedro não estava nem disposto a pedir. Estava lavando a rede para ir embora. Está na Bíblia, Lucas, capítulo 5 ou 6, se não me engano. Ele não pediu nada para Jesus. Mas Jesus sabia que Pedro precisava de um sinal. Jesus sabia que Pedro precisava de um acontecimento diferente na vida dele aquele dia. Então naquele dia, Jesus, depois de ensinar, olha para Pedro e diz: Pedro, sobe no barco e vai pescar de novo. O que Pedro diz? Eu pesquei a noite inteira, mas por causa da tua palavra eu vou. Por causa da palavra dessa noite, pode ir, porque Jesus está te liberando para ir. Pedro entra no barco e a pesca é tão boa. Ele pediu pesca, igreja, sim ou não? Mas ele precisava de uma pesca maravilhosa. Quando ele entra no barco, a pesca é tão boa que tem que chamar outro barco para vir ajudar. O que Jesus vai fazer vai ser tão grande, tão maravilhoso, que até pessoas que estão ao seu redor serão abençoadas. Sabe por quê? Porque tem gente que orou assim, disse assim: Deus, se o Senhor liberar esse processo aí na justiça, o Senhor sabe o que eu vou fazer, o Senhor sabe quem eu vou ajudar, o Senhor sabe quem eu vou abençoar. Ele sabe mesmo. E é por isso que ele vai fazer. Pedro não pediu, mas recebeu de Jesus o que nem pediu. Vou dar um segundo exemplo, nós estamos encerrando. A mulher samaritana, ela não pediu para falar com Jesus, ela não pediu por Jesus, ela nem sequer sabia quem era Jesus. Mas quando Jesus chega, e Jesus é o 7º homem que vai falar com ela, porque ela teve 5 maridos, estava com o 6º nem era dela, aparece o 7º. Sabe o que 7 significa na Bíblia? Perfeição. O perfeito chegou para mudar a história dela. Ela nem sabia que precisava, mas ela precisava de Jesus, e Jesus apareceu para ela. Que dirá você que está clamando, que está pedindo e está insistindo no seu clamor? Ele vai te ouvir. Posso orar, pastora? Posso orar? Se coloque em pé em nome de Jesus. É agora que nós vamos ofertar, pastora? Amém. Segura então. Vocês já conhecem o propósito, né? Estão aqui há 8 dias nesse propósito fervoroso. O que eu aprendi nessa noite que eu devo? Eu oro para o Pai, que vê até o que está oculto e que me recompensa. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que quem se achega a Deus precisa acreditar que Ele é galardoador de quem busca Ele. Então eu preciso orar com fé, Renata. Com fé. Porque sem fé é impossível. Eu quero que você ore por essa oferta que você tem lançado todos os dias aqui na casa do Senhor. E que ore novamente pelo mês de agosto. O mês de agosto é um mês muito especial para mim. Eu estava para me casar. Fiz um propósito de oração com Deus, porque eu queria trocar de emprego. Eu trabalhava no escritório de informática e eu queria dar aulas, porque eu estava me formando.
Fiz um propósito de 1 mês de oração e leitura de Bíblia. 15 dias depois eu já estava desesperada atrás de um sinal. Deus, me dá um sinal, eu quero... O que vai acontecer na minha vida, Senhor? O que vai acontecer na minha vida? Deus me disse, compra um terreno. Eu falei, mas eu pedi para o Senhor me trocar de emprego, o Senhor me mandou comprar um terreno. Na Bíblia, lá em Jeremias, mandou Jeremias comprar um terreno, fazer a escritura e guardar no vaso. Porque o lugar que ele comprou o terreno era um lugar que ninguém dava nada, mas que no futuro ia ser glorioso. E eu estava em julho fazendo esse propósito com Deus. E Deus, eu queria trocar de emprego. O Senhor mandou comprar um terreno, Deus. Porque Deus faz como quer, igreja. Passou uns dias, vem o meu digníssimo namorado. Na época, esse homem bonito que vocês estão vendo aí. Aquele dia eu não fui para a faculdade. Eu fazia faculdade de Rio Preto, morava em Catanduva. Me deu uma dor de cabeça. Falei, eu não vou hoje não, vou para casa. Cheguei na loja do meu pai, aquele homem bonito, de cabelo branco, que vocês conhecem também. O Rogério estava lá, falou assim, vamos ver um terreno? Vamos. Não temos dinheiro, temos 4 mil reais. Quem que compra terreno com 4 mil reais? Vamos. A gente fazia uma poupança junto, irmãos. Esse homem é econômico. Só que não, nem eu nem ele. Mas Deus ajudou, nós fizemos 4 mil reais. Alguém compra terreno com 4 mil reais? Você está entendendo o que Deus está te falando? Você não precisa ter, você precisa caminhar debaixo de uma palavra. Ele me deu uma palavra, era para eu comprar um terreno, mas eu não tinha dinheiro. Eu nem queria terreno. Cheguei no terreno, a hora que eu pus meu pé lá, o Espírito Santo me tomou e disse, você vai morar aqui, você vai ter filho aqui e você vai fazer cultos neste lugar. Esse lugar é seu. Irmãos, eu fui tomada pela presença de Deus. Levei minha família inteira à noite, nem luz não tinha no loteamento. Todo mundo orando, os crentes loucos, orando no meio do mato, no terreno. No dia seguinte, com 4 mil reais, nós demos a entrada num terreno. Eu moro lá até hoje. Por que agosto é tão bom se foi em julho que Deus falou com você? Porque em agosto do ano seguinte saiu a construção da minha casa pelo Minha Casa Minha Vida. Sabe quanto eu pago da minha casa? Eu vou te contar para você entender que é milagre de Deus. R$293 por mês. Eu só estou te contando isso porque tem gente aqui que colocou no propósito o pedido de uma casa. R$293, eu comecei pagando 400, a parcela é decrescente. Só Deus faz um negócio desse. Eu quero que você ore por agosto, eu quero que você ore pelo ano inteiro, eu quero que você ore depois que acabar esse propósito. Eu quero que você ore para orar mais, amém? Então a nossa oração, além de ser pelo mês de agosto, por essa oferta, é para que a gente continue orando. Amém. Feche seus olhos e ore comigo. Senhor bendito e poderoso, santa, eficaz e poderosa é a tua palavra, Senhor. Nessa noite nós tivemos um culto de ensino, Jesus, porque o Senhor caminhou a palavra para isso, Deus. Nós saímos daqui aprendendo para quem orar, para o Deus eterno que é o nosso Pai. Tu és o nosso Pai e nós temos intimidade para pedir qualquer coisa, Senhor. Pode parecer absurda, pode parecer, Senhor, muito grande, pode parecer um sonho além do que imaginamos ou pensamos, mas o Senhor é poderoso para realizar, Senhor. Então nós te oferecemos, te ofertamos, te entregamos, Senhor, a nossa oferta, Senhor, representando a nossa fidelidade nessa noite. Que o Senhor possa abençoar aqueles que estão ofertando, que estão firmes nesse propósito, Senhor, que estão, meu Deus querido, totalmente voltados para cooperar com a tua obra e para semear no teu reino, Senhor. Senhor, tu nos ensinasse nessa noite a clamar, a orar, a pedir, Senhor. E o desejo do meu coração é que o Senhor possa abençoar todos os meses do ano, Senhor. Mas nós te clamamos por agosto, porque este é o propósito da noite. Senhor, assim como o Senhor abriu as portas para mim no mês de agosto, Senhor, liberando a construção da minha casa. O Senhor é o mesmo Deus, o Deus eterno, o Deus poderoso, Senhor. Então libera em agosto promessas, abre portas sobrenaturais, Senhor, para filhos e filhas que estão clamando, Senhor. Aqueles que estão pedindo por uma porta de emprego. Tu és Deus, tu és bom e a tua bondade, Senhor, dura para sempre. Ah, Senhor, aqueles que estão te clamando por cura. Ah, o Senhor falou que visita o nosso interior, Senhor. Conhece o que está em oculto, os nossos órgãos,
Senhor. Vai tocando, Senhor, nos órgãos de cada um dos teus filhos, Senhor, trazendo cura. Senhor, aqueles que estão temerosos, temendo o que pode fazer o homem. O Senhor é o que vê o que está em oculto, então desfaz, quebra todo o arco, lança, Senhor, e derrama do teu poder. Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus, nos dá ânimo, nos dá graça, nos dá força para